Gente, boa noite. Vamos continuar, né, agradecendo a Jesus pelo primeiro momento aí com a Vívia e pedindo a ele que nos ilumine e que nós possamos dar continuidade ao nosso aprendizado do Livro dos Espíritos. A gente parou no meio da questão 59 da vez passada, tem muito tempo já, o mês passado. Então hoje nós vamos continuar com a questão 59, que ela trata de um assunto assim bem, um pouco complexo até. São as considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Então, existe uma orientação, uma informação simbólica da Bíblia sobre a criação. O Livro dos Espíritos traz algumas comparações, ajustando algumas coisas a esse novo momento, baseado em várias descobertas que a ciência já fez, e que talvez as religiões mais antigas não adaptaram adequadamente. Então eles vêm trazendo isso e mostrando que a adaptação, quer dizer, atualizar as coisas, não vai alterar nada no sentido religioso, por exemplo, e nem vai diminuir Deus. Então a ideia, por exemplo, se Deus ter feito o mundo em 6 dias de 24 horas, ou ter feito em vários períodos e de muitos anos, não altera nada, porque a grandeza de Deus está na organização do universo. Né? Então, isso é muito maior do que um aparente milagre, por exemplo, uma coisa que, no fundo, quem começa a pensar mais vai falar, não é possível que foi assim. E aí acaba gerando mais a descrença. Então, ele está fazendo essas considerações. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Nem tanto, né? Ele fala assim, quando os hebreus emigraram para o Egito, estou voltando só um pouquinho aqui no parágrafo anterior. Quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país bastante povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que nessa época, a Índia e outros países eram igualmente florescentes, mesmo sem levarmos em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época ainda mais recuada. Teria sido então necessário que, do 24º ao 18º século, quer dizer, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então conhecidas, supondo-se que as outras não estivessem povoadas, mas também que, nesse curto intervalo, a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Entenderam, né? Não. Então, o que quer dizer aqui? É a questão do Noé. O que veio depois do Noé. Porque dizem que a humanidade existia até Noé. Quando, na época lá, que ia destruir tudo, o Noé fez a arca, pôs a família dele dentro da arca, certamente ninguém mais quis participar disso, né? O pessoal deve ter achado uma loucura isso. Aí ele fez a arca, a família dele foi ele, a mulher dele e os 3 filhos com as mulheres, colocou os bichos tudo lá dentro da arca, e aí teve aquela tempestade, né? 40 dias e 40 noites chovendo sem parar. Destruiu tudo, né? Segundo esse relato aí. Quando parou a chuva, aí recomeçou a humanidade a partir do Noé e da família dele. A ideia inicial é essa. Certo? Aí está falando o seguinte, as civilizações que já existiam e o avanço que já existia dos hebreus, por exemplo, o povo lá do Egito, com uma série de avanços tecnológicos, por exemplo, de intelectualidade, o tempo é muito curto para ter esse avanço de Noé até naquela época. Isso que ele está querendo dizer. Então, o que ele quer mostrar? Que, na época do dilúvio, eles falam dilúvio universal, não foi universal. Ele foi local. Hoje, se houver alguma coisa desse tipo,
a gente vai ficar sabendo imediatamente que foi só lá no Japão. Na hora que aconteceu no Japão, a gente fica sabendo aqui, né? Alguém vai mandar um zap de lá para cá e vai chegar na hora, né? Ou alguma comunicação rápida e vai trazer informação. Ah, aconteceu um negócio lá na China, lá em algum outro lugar muito distante. Imediatamente a gente vai ficar sabendo e vai saber que arrasou. O tsunami, por exemplo, né? O tsunami foi um momento arrasador. Mas imediatamente o mundo inteiro ficou sabendo o que aconteceu. Logo depois já tinha quantidade de pessoas, quantos morreram, quantos sobreviveram, já tinha histórias a respeito. Então, na época do dilúvio, não tinha internet, não tinha zap, não tinha nenhum meio de comunicação que a gente tem hoje. Então, entenderam, e as comunicações partiram de lá, de que a Terra inteira tinha sido arrasada. Aí hoje, a gente está entendendo que mudou. Aí ele continua dizendo aqui, a diversidade das raças humanas vem ainda em apoio dessa opinião. O clima e os hábitos produzem, sem dúvida, modificações das características físicas, mas sabe-se até onde pode chegar a influência dessas causas e o exame fisiológico prova a existência entre algumas raças de diferenças constitucionais mais profundas que as produzidas pelo clima. Então, a diversidade das raças. Existem diferenças muito profundas nas raças, hoje, e de muito tempo. Como que de uma família só pode surgir tantas raças diferentes, se todos tivessem vindo de Noé? Então, isso é um raciocínio lógico para a gente entender que não foi só de Noé, que foi só uma ramificação, foi só uma localização de um processo, de um problema. Porque as raças que existiam antes, os africanos, por exemplo, não devem ter sido atingidos por aquele momento lá. Então a raça negra, por exemplo, ficou e permaneceu. Outras raças, a raça branca, ou alguma raça originária lá do Noé especificamente, essa prevaleceu e continuou e foi dando origem a gente da mesma raça. Mas pessoas de outras raças também foram dando origem aos seus continuadores e as raças continuaram. E o que ele fala aqui, as diferenças entre umas e outras são tão grandes que não dá para imaginar, hoje, com os avanços da ciência, não dá para imaginar que tenha sido originário tudo de uma família só. Então, houve mistura, houve junções de raças umas com as outras, e surgiu essas misturas e essas diferenças que existem nos corpos humanos. A parte espiritual não geraria isso dessa forma também, ok? Aí ele fala assim, o cruzamento de raças produz os tipos intermediários. Tende a superar os caracteres extremos, mas não cria estes, produzindo apenas as variedades. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, tinha os índios, né? Os indígenas. Não pode falar índio, mas não, tem que ser indígena. Não, tinha aqui os indígenas. Aí houve o cruzamento dos europeus brancos com os indígenas. Aí gerou uma outra raça, que era a mistura de uns com os outros. Vieram os negros da África, vieram para aqui. Houve os cruzamentos dos negros com os índios, com os brancos europeus. Então foi gerando essas ramificações das raças. Certo? Essas raças que vieram desses diversos lugares para se unir aqui, por exemplo, elas já existiam. E não dá para imaginar que elas tenham vindo só do Noé e da família dele. Essa que é a ideia que está tratando aqui, não é para derrubar a tese bíblica. Tem que ficar claro isso. A ideia não é derrubar a tese bíblica. O que ele fala no início dessa conversa aqui? Ele fala que, em geral, as passagens bíblicas possuem muita alegoria.
Tem muita história que não foi bem contada pela falta de condições das pessoas de entenderem, de ajuntarem tudo isso e trazer uma história completinha. Então ficou muito simbolizado. Não sei se o Delano falou, mas hoje é aniversário do Kardec, né? É? Ele falou que era aniversário do Kardec, o Delano falou? Não falou isso, não. Hã? Mas ele falou que é aniversário do Kardec? Não, não. Hoje não. Hoje é aniversário de Hipólito Leon Denizar Rivail. Aniversário de Kardec é 18 de abril. De 1857, 54 anos depois. Tá? Então, o que o Hipólito, depois que nasceu, viveu, experienciou, cresceu, e aí foi conhecer o Espiritismo, codificou a doutrina e de 1854, 55 por aí, até 1867, ele organizou 5 livros básicos da doutrina. Codificou. O que é? Ele é chamado de o codificador do Espiritismo. O que significa isso? Ele pegou uma quantidade de códigos escritos sobre os diversos assuntos da vida, da nossa vida, da vida no plano espiritual, colocou tudo, transformou em perguntas, expôs as perguntas para os espíritos e eles responderam. Isso era muito incompreensível há 200 anos atrás, mais ou menos, né? Ainda era muito incompreensível tudo isso que ele trouxe. Então, ficou como código. Ele codificou. O que a gente está fazendo aqui agora? A gente está estudando o Livro dos Espíritos, não é? Nós estamos decodificando o Livro dos Espíritos. Muita gente pega o Livro dos Espíritos, pega a Gênesis, pega o Livro dos Médiuns, o Evangelho, e lê e não entende nada. Por quê? É codificado. Então é um código. São códigos que precisam ser abertos, ampliados, traduzidos na linguagem do nosso momento, para a gente entender o que significa. Assim foi feito com a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento. O que é? São códigos. São códigos que estão no sentido literal, que passou por uma série de traduções, porque vem lá do hebraico, do aramaico, do grego, depois do latim, até chegar aqui no português, especialmente os evangelhos. Então, nas traduções, na escrita original e nas ideias originais de quem escreveu as primeiras coisas, essas pessoas, o recurso que elas tinham para escrever tudo aquilo ali, então, para nós, enxergar um monte de código mesmo. Nós estamos decodificando, não é mudando, não é transformando e não é derrubando as ideias. É buscando o conhecimento. Então, o Noé, ele simbolizou, ele representou, a família dele, representou uma raça, um grupo familiar, um ponto na origem e no desenvolvimento da humanidade. Então, o Noé está na genealogia de Jesus. Tá? Então, ele está na genealogia de Jesus. Mas tem outras ramificações que foram gerando outras genealogias, inclusive passando por outras raças. Então, essas não são descendentes do Noé. Entenderam a ideia? Como que é? Aí, no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, no capítulo 3, ele fala as raças adâmicas. Então aqui está bem próximo da origem e está bem próximo de Adão, né? Ele fala as raças adâmicas, porque o Adão passa a ser para nós não uma pessoa especificamente. Ele pode representar uma pessoa. Existem pessoas hoje que têm o nome de Adão, não é? Então ele pode representar uma pessoa, mas ele pode representar grupos
grupos de espíritos que vieram no momento que foi caracterizado pela presença simbólica do Adão. Porque o Adão, a palavra Adão, representa humanidade, humano, homem. A raça adâmica, ou o nascimento, a criação do Adão, é um momento em que a humanidade entra numa fase de construção da sua condição humana. Então muda muito a questão de homem, de pessoa, e que a partir dessa pessoa surgiu toda a humanidade. Mas a partir de Adão surge toda a oportunidade que a humanidade tem para se desenvolver e crescer. Não derrubou Adão, mas ampliou o conceito de Adão e Eva, que estão relacionados com a humanidade. Quando ele fala lá, e Deus criou o homem, né? Façamos o homem, né? A nossa imagem e semelhança. Aí ele fala que Deus criou o homem e diz assim, macho e fêmea os criou, certo? Mas ele colocou um só. Então, o homem é macho e fêmea. Ele é masculino e feminino. Cada individualidade tem as duas características. E nós vamos desenvolver o masculino e o feminino. O feminino passou a ser representado pela Eva, o masculino pelo Adão. Mas isso representa as oportunidades que cada espírito tem para fazer a sua evolução e seu desenvolvimento. Em algum momento nós seremos homens, corpo masculino, em outros momentos seremos mulheres, corpo feminino. Dentre as duas situações, os dois polos, tem algumas ramificações e algumas modificações que estão relacionadas com o nosso processo de crescimento. Então, no meio disso, surge o que nós chamamos aqui hoje de homossexualidade, que gera uma confusão danada, preconceitos, tabus e uma série de confusão, não é? Mas é só entender que a homossexualidade surge no meio de um processo em que alguns espíritos não conseguiram definir claramente em que situação ficaria. Então ele renasce às vezes. Ele traz as características masculinas de existências passadas, mas ele nasce num corpo feminino. O que vai prevalecer é a característica masculina. Então, algumas mulheres terão as características femininas estando num corpo masculino. E aí, elas estão passando por um processo, por uma prova, por um detalhe específico para elas vencerem e se definirem. E os homens a mesma coisa. São, às vezes, mulheres que tiveram muitas encarnações como mulher, muitas características de mulher, mas renasce num corpo masculino por alguma razão específica, por alguma indefinição da sua condição de gênero. Então, vai renascer um espírito com as características femininas num corpo masculino. Num primeiro momento, seria só uma pessoa, um homem efeminado, com características femininas. Certo? Aí mudaram o nome, mudaram os conceitos, geraram os preconceitos, criaram os tabus, criaram as discriminações, as diferenças e essa confusão toda que acabou virando. E seria só isso. Se a gente tratasse assim, se as famílias tratassem assim e entendessem que são só espíritos que estão passando por um processo de definição das suas características, tratariam as pessoas com respeito, com igualdade no sentido humano, certo? E ajudaria a esses espíritos para eles se definirem e resolverem a questão. Mas nós criamos uma confusão tão grande que acabou adoecendo as pessoas.
Não era para estar doente, não era para ter adoecido. Às vezes, o que aconteceu em torno é que gerou o que eles chamaram no início de homossexualismo, que dava a impressão que as pessoas que nasciam nessas condições estavam doentes. Né? Depois, um grupo de estudiosos, de médicos, de pesquisadores, chegaram à conclusão que não era homossexualismo, que isso caracterizaria um processo mais doentio. Aí gerou a homossexualidade. É uma característica, é um momento que o espírito está vivendo dentro do desenvolvimento da sua condição de homem, mulher, macho, fêmea, razão, sentimento. Todos os espíritos vão desenvolver isso. Quando ele atingir uma característica específica, está resolvido. Já todos vamos atingir. Se a gente olhasse para Jesus e visse algumas características de Jesus, alguns comportamentos, algumas atitudes, o próprio jeito físico, às vezes, você ficaria com dificuldade para definir qual era o sexo real, certo? Mas ele precisou vir com a aparência de um sexo masculino, porque era o que predominava na época. Hoje não, né? Hoje os homens não mandam mais não, só as mulheres hoje. As mulheres inverteu, né? Mas naquela época era o machismo, existia naquela época, né? Hoje não, hoje está tranquilo, né? Hoje as mulheres estão dominando. Hoje é que tem mais mulher que homem aqui agora. Hã? São ex-homens. Ex-homem, exatamente. Então, quer dizer, tudo isso aí vai mostrando, gente, que a gente precisa naturalizar as coisas da melhor maneira possível, respeitar as diferenças das pessoas, inclusive as diferenças de raça, de uma forma que a gente não crie e alimente preconceitos. Nós somos todos espíritos. Cada um está num corpo de acordo com a sua necessidade do momento. Isso vai passar. A vida no corpo é passageira. Esse corpo que nós estamos usando hoje vai morrer. Se alguém não sabia, desculpe estar te comunicando que assim, né? Queima a roupa, né? Mas esse corpo que a gente está usando vai morrer. Vai mudar. Aquele que a gente está formando agora, que está assumindo de uma forma mais objetiva mentalmente, é o que vai prevalecer para a próxima encarnação. Então tem muita gente, tem muitas mulheres que falam que não quer continuar mulher, que quer renascer homem. Ai, às vezes sem saber de nada, às vezes fala assim, ai, se eu pudesse, eu ia... Se existisse esse negócio de reencarnação, eu ia querer ser homem. Posso estar preparando a próxima encarnação. Existem homens, eu acho que é mais difícil, né? Mas tem homens que prefeririam ser mulheres. Né? Eu tenho um amigo que falou, outro dia ele falou para mim, falou assim, eu não estou preparado para ser mulher. Eu não quero ser mulher, não estou preparado. Eu falei, como assim, né? Ele falou, não, eu não estou preparado. Por quê? É muito difícil ser mulher. Aí ele falou, ó, esse negócio de sangrar todo mês. Esse negócio de ficar horas na frente do espelho, se olhando, cuidando, pintando, maquiando. Aquele negócio você vai para o salão. Outro dia uma menina falou comigo aqui que quando ela vai ajeitar o cabelo, aquele negócio que faz no cabelo aqui, tudo entançadinho assim, né? Ela falou que fica 6 horas no salão para fazer aquele negócio. É isso mesmo, né? 6 horas. Não, as meninas aí sabem isso. Entendeu? Aí ele falou assim, e tem que engravidar. Carregar aquela coisa da barriga 9 meses. Aí quando você acha que vai ficar livre, sai o menino chorando a noite toda. Você tem que dar de mamar para aquele menino. Tem que cuidar dele, tem que ficar correndo. Quando ele começa a andar, agora aliviou, né? Aí piora. Você tem que ficar correndo atrás dele, porque não tem noção de nada que está fazendo. Você tem que ficar cuidando. E ele vai crescendo, e você vai sempre achando que está melhorando, e você está sempre tendo a certeza que está só piorando.
Porque vai ficando velho e continua dando trabalho para a mãe, principalmente. Mesmo que não dê, a mãe acha que dá. Né? Então, dizem que quando nasce uma criança, nasce uma mãe e nasce uma mulher culpada de alguma coisa. Isso que é automático. Isso. As mães já assumem a culpa. O menino caiu, culpa da mãe. E os homens, naturalmente, culpa sua. Você não cuidou do menino direito. Né? O menino sai na rua e fala alguma coisa errada, o que a gente fala? Tem mãe, não? Aí o camarada não quer ser mulher. Entendeu? Então, eu não sei, eu falei com ele, eu acho que você está preparando para ser. Porque do jeito que você está falando aí, você está avaliando muito, analisando tudo, está preparando para ser. Então, gente, a criação, vamos voltar ao sério agora. Eu estou só relaxando um pouquinho, tá, gente? Porque o assunto é meio, né? Então vamos voltar lá. A raça adâmica, essa condição que nós começamos a desenvolver mais, vamos dizer assim, mais objetivamente, a partir daquele símbolo de Adão e Eva, nós iniciamos a nossa evolução, a evolução do nosso desenvolvimento humano. Nós somos espíritos que viemos do animal, estamos ainda vivendo a nossa condição animal e por isso fazemos tanta coisa errada ainda, tanta coisa por instinto, tanta animalidade, porque ainda é o que sabemos fazer de fato. A condição humana nós estamos aprendendo, desenvolvendo. Estamos aqui para isso. Aí o Emmanuel fala o seguinte: as raças adâmicas, nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico sol entre os astros, que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz, a luz de Capela, gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre a Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Então, a gente tem uma ideia da distância, né? Então, 42 anos. Quase todos os mundos que eles são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem, atenção para isso, examinadas as condições, a condição de atraso moral da Terra, onde o homem reconforta com a víscera dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do seu infeliz orgulho. Isso quer dizer que, considerando as condições que a Terra vive hoje, Capela já está muito distante de tudo isso aqui. Tá? Acontece que os espíritos que viviam lá e que não atingiram as condições suficientes de crescimento, de humanidade, tiveram que ser transferidos para outros planetas que estavam em crescimento. E foi exatamente nessa época que eles chamam de Era Adâmica, é que eles foram, grupos de Capela, foram transferidos para a Terra, que estava iniciando um novo momento, uma nova fase da sua evolução, que ele chamou da raça adâmica. Certo? Então, neste momento aí, eles foram transferidos, reiniciaram seus processos de crescimento aqui na Terra,
para depois de passar pelas suas expiações, voltar para a capela. Eu imagino, não li isso claramente ainda, mas a impressão que eu tenho é que a Terra estava sendo promovida a mundo de prova e expiação. E ao ser promovida a mundo de prova e expiação, esses espíritos que precisavam ainda passar pelas expiações, vieram para a Terra. Trouxeram um grande avanço intelectual, mas precisavam desenvolver o aspecto moral, espiritual. Por isso vieram para um mundo bem inferior, sofreram as consequências de estar neste mundo atrasado. Imaginem, hoje a gente que com a internet, com o Zap, com todos esses meios de comunicação, com máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, fogão a gás, geladeira que falta falar, quer dizer, todos esses equipamentos com toda a facilidade que nós temos hoje, e uma facilidade que apareceu em poucos anos. Porque imagina que eu tenho pouco mais de 20 anos, né? Mas no início, lá na minha infância, a gente ainda usava muito mais fogão a lenha. Lá em casa não tinha geladeira. E não era qualquer casa que tinha, não. Televisão, nem pensar. O dia que chegou um rádio, foi assim, uma festa. Olha hoje como está. Olha o avanço que aconteceu nesses poucos anos. Né? Agora imagine a gente sair daqui agora da Terra, que é como Capela estava naquela época, do ponto de vista de avanço, e aqueles que não podiam ficar lá foram trazidos para a Terra, que era selvagem ainda. Imagine a gente saindo daqui agora, largar o Wi-Fi, a internet, o fogão a gás, a geladeira, a televisão, a máquina de lavar roupa, a máquina de lavar louças, né? Hoje nem geladeira tem mais, né? Já está tudo modernizado. Aí a gente vai largar tudo isso aqui e vai lá para a selva. Imaginaram isso? Foi assim que aconteceu com eles. Então, essas raças que ele fala aqui vieram de Capela, se organizaram aqui e caracterizaram as diferentes raças que existem aqui. Se juntaram a elas e oficializaram as diferentes raças que tem aqui. Aí ele fala assim, ele fala a origem das raças brancas, 4 grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. Então, tem uma parte da Gênesis do Kardec que fala dos espíritos que foram expulsos, né? Fala do paraíso perdido. E está na Bíblia também, o paraíso perdido. A Terra hoje, para nós, é um paraíso. Se considerarmos voltar lá para a selva. Imagina, é só imaginar um pouquinho, todo mundo tem uma noção de selva, né? Imagina a gente morar lá no meio do mato, lá no meio da floresta amazônica, junto com os indígenas que vivem lá, passando pelas mesmas coisas que eles passam, tendo que correr atrás de bicho para matar o bicho na unha, porque não tem também muito instrumento, muita arma, ferramenta, não. Tinha que matar o bicho na unha lá para comer a carne dele. Imaginem isso. Aqui hoje não, você tem faca, tem máquina, equipamentos sofisticados para matar o boi sem dor, para que a gente coma a carne dele. Eles matam ele para nós. É claro que se a máquina falhar, tem o porreto, né? Mas já tem a máquina bem sofisticada. Entendeu? Então, pense, a gente precisa imaginar tudo isso e ver o quanto que avançou nesse sentido. Tá? E imaginar que se nós não melhorarmos agora, e esse é o objetivo principal do estudo, se nós não melhorarmos aqui agora, com o conhecimento, as experiências que já temos, nós vamos voltar para a selva, não da terra.
mas de mundos que estão iguais ou piores do que a Terra está hoje. Certo? Então, é um motivo, é um incentivo para a gente melhorar e sair dessa. Sim? Esse remanejamento espiritual, o espírito carrega consigo isso? Sim. Sim. Então, a raça adâmica, eles trouxeram avanços para a Terra, que era o resultado do que eles já tinham aprendido lá. Cada grupo trouxe a experiência que tinha desenvolvido, trouxe a própria inteligência, o desenvolvimento que eles tinham desenvolvido lá, eles trouxeram para cá. Certo? Então, o espírito não perde o seu patrimônio espiritual e cultural. Não. Então, o que ele aprendeu está aprendido, está registrado. O que ele evoluiu está evoluído. Né? Se ele evoluiu espiritualmente, está evoluído. Ele pode, se ele atingir um grau que ele não precisa mais passar por expiação, ele pode vir a mundos inferiores, como muitos vieram, em missão. Aí é diferente. Então eles vêm para ajudar, como tem muitos outros ainda hoje, que vieram de cima para ajudar aqui na Terra. Esses vêm se quiser. Quem lê o livro Renúncia vai ter uma boa ideia disso. Né? Da Alcione, ela não tinha que nascer aqui na Terra, mas ela quis nascer porque ela queria ajudar uma pessoa. E muitos outros, certamente. O Bezerra de Menezes, na última desencarnação dele, né? Quando ele voltou ao plano espiritual, foi oferecido a ele voltar às suas origens. E ele pediu para continuar ligado à Terra, porque ele queria continuar ajudando enquanto houvesse dor e sofrimento na Terra. Vai ficar muito tempo. Né? Mas ele pediu para ficar, para permanecer. Certo? Então, muitos espíritos missionários pedem para continuar ligados à Terra, para vir, para nascer aqui na Terra. Outros vêm por necessidade. Então, tem muito mendigo inteligentíssimo que tem a sua intelectualidade conservada, mas está passando por uma prova difícil, que é a consequência do passado deles. Né? João? Parece que ele vai ler também muito Alecristo no quinto ato, Sim. Tem várias histórias aí. Esse caso do quinto VAR, eu não lembro direito, não. Mas tem vários casos, né, de espíritos que não precisariam vir mais. Né? Bom, então, ó, as raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então, esses 4 grupos principais deles geraram todas, quer dizer, as raças básicas, e daí se desenvolveram as outras raças pela mistura que foi acontecendo entre uns e outros. Então, para a gente entender a questão das raças, entender o seguinte: não pode ter sido só da família do Noé. E não precisa ter sido. Quem quiser depois ver mais detalhe aqui, é interessante esse livro, né? É um livro de história espiritual, A Caminho da Luz. Ele fala da história do nosso planeta e das nossas ligações, principalmente pelo lado espiritual. Tá? A Caminho da Luz, do Emmanuel. Bom, parei onde, Elane? Parou. Ah, tá. Ora. Para que tivesse Isso. Para que tivesse havido cruzamento de raças,
era necessário que houvesse raças distintas. Então, a partir desses 4 aí, você tem uma ideia de como que as coisas originaram, né? Era necessário que houvesse coisas distintas. E como explicarmos a sua existência dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, tão próximo? Como admitir-se que, em alguns séculos, certos descendentes de Noé se tivessem transformado a ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha, o elefante e o pulgão, a ave e o peixe. É imaginar, né? A ave e o peixe, um é descendente do outro? Fisicamente, provavelmente não. Espiritualmente, o princípio que anima o peixe e anima a ave está passando por um processo de evolução em todas as espécies. Mas é espiritual. Como os espíritos passam pelos diversos corpos, pelas diversas raças, de acordo com as suas necessidades do momento de evolução. Tá? Mas aí é coisa que a gente vai ter que estudar muito ainda para entender claramente. Tudo se explica, pelo contrário, admitindo-se a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada, a diversidade das origens. Então, olha só, se admitir que de Adão, de Noé e a família dele, surgiu todo o resto da humanidade, e que fica difícil imaginar e explicar a diversidade das raças, é só admitir que o homem existia antes de Noé, antes de Adão, e que as raças já existiam, já estavam nos diversos locais, com as suas características, e que na medida que foi havendo a evolução, os meios de transporte foram evoluindo, né? E aí começou os povos se movimentarem e os cruzamentos acontecerem e surgindo novas raças de acordo sempre com a necessidade de evolução nos ambientes onde elas foram colocadas. Certo? Então, tudo se explica admitindo-se a existência do homem antes da época que ele é vulgarmente assinalado. A diversidade das origens. Adão, que viveu há 6.000 anos, como tendo povoado uma região ainda inabitada. O dilúvio de Noé, como uma catástrofe parcial que se tornou pelo cataclismo geológico. E tendo-se em conta, por fim, a forma alegórica peculiar ao estilo oriental que se encontra nos livros sagrados de todos os tempos. Então, volta a ideia da codificação e o entendimento que tudo foi passado como código, que provavelmente nem o povo daquela época entendia claramente tudo isso. Mas foi passado. O povo daquela época somos nós hoje, ou podemos ser nós hoje, né? A gente pode ter vivido lá na época atribuída a Adão, há 6.000 anos atrás. Fomos avançando, evoluindo, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo a capacidade intelectual, aprendendo, convivendo, aperfeiçoando, conservando o seu patrimônio intelectual, para que a quantidade de conhecimento e o desenvolvimento da inteligência nos ajudasse a entender melhor todas essas coisas hoje. Melhor relativamente ainda, certo? Ainda falta muita coisa para aprender. Quando a gente pega o Antigo Testamento, por exemplo, especialmente a Gênesis, e vai estudar a Gênesis, a gente vai sempre ter pergunta para fazer e respostas, quer dizer, e falta de respostas.
Quanto mais você vai entendendo tudo, você vai gerando uma série de interrogações. E aí vai precisando estudar cada vez mais. E tudo isso faz parte do nosso processo de aprendizado. Não precisa correr, né? Não precisa querer saber tudo de uma vez, mas precisa estudar. Precisamos aprender, porque isso está relacionado com a nossa vida. A nossa vida faz sentido quando nós entendemos o suficiente para nos ajudar a continuar desenvolvendo. Nós precisamos compreender um pouco do passado para entender o quanto já avançamos, mas entender a possibilidade de um futuro muito mais avançado para entender o quanto precisamos avançar ainda. Entendendo o passado, nós vamos entender que é possível atingir o futuro. Entendendo as mínimas coisas do nosso passado, presente, agora, coisinhas da semana passada, do mês passado, de 10 anos, 20 anos atrás, tem muita coisa que a gente entende, vê que passou. Né? Como eu disse antes aqui, há 20 anos atrás eu era uma criancinha pequenininha assim ainda. Né? Eu não sei porque quando eu falo isso todo mundo ri, né? Mas eu era uma criancinha pequenininha ainda há 20 anos atrás. Hoje eu já sou grande. Não conto quantos anos passaram. Né? Mas eu já sou grande. Quando eu era criança, vou contar um detalhe para você, tem um tempinho ainda, tem um detalhe interessante. Naquela época, eu estava até vendo essa questão do castigo, hoje é proibido, né? É lei, se os pais castigar os filhos hoje, pode ser preso. Antigamente, não tinha isso não. Aí a gente tinha que ficar ajoelhado no milho. Alguém já ficou? Já, né? Certamente. Já? Ajoelhar no milho. Então, esse era o castigo mais leve, né? Porque tinha surra com vara de marmelo, não tinha? Correião, meu pai era policial, né? Ele era guarda civil, usava um correião grosso, né? Grandão, né? De couro. Aquilo era uma beleza para bater na gente, né? E minha mãe assim, era muito criativa, inclusive, né? Ela usava o que ela tinha na mão na hora, às vezes. Então, um dia ela estava vendo um sapato que meu tio chegou, comprou um sapato novo, chegou e estava mostrando para ela. Aí, logo em seguida, o meu irmão entra com o braço quebrado. O que ela fez? Jogou o sapato nele. Foi o que ela conseguiu no momento. Então, naquele tempo era assim. Então, quando eu ficava lá ajoelhado no milho, contando o tempo, né, para passar o tempo do castigo, eu ficava imaginando assim, será que eu vou ser grande um dia? Porque aquilo era um problema imenso para uma criança, né? Você está num castigo. Era um grande problema. Não imaginava o que ia acontecer depois. Né? Mas era. Era o problema do momento. Depois que passa, você vê assim, passou. Quantas coisas nós já vivemos e passaram? Quantas coisas nós estamos vivendo hoje e vai passar? Então, quem está sofrendo, quem está sentindo alguma dor, quem está com alguma dificuldade, quem está com qualquer dificuldade hoje, pense nisso. Nós já vencemos muitas. Passou. Volte um pouquinho. Por isso que o passado ainda fica um pouco na lembrança. Você voltar lá e lembrar, passou. O que está acontecendo hoje? Vai passar. A experiência vai te ajudar a passar e vai te ensinar a conviver com o que não passa, ou com o que demora a passar. Mas tudo vai passar. Nós estamos em crescimento. Já foi tudo muito mais difícil. Hoje está um pouquinho difícil. Mas Jesus, quando passou, ensinou como nós deveríamos nos comportar para atingir o reino dos céus e diz que o melhor caminho é o da porta estreita, que é a da dificuldade. Então, quando estivermos passando por dificuldades, pensemos nisso. Jesus propôs que passássemos pela porta estreita, porque a porta larga é a que conduz à dificuldade, ao problema, à doença, à dor, a consequências desagradáveis. A porta estreita
é aquela porta que nos conduz para Deus. É a porta que muitos estão passando num processo de purificação e de aperfeiçoamento. Então a gente está entrando por um funil, né? Você vai entrando por esse funil e ele vai ficando cada vez mais apertadinho. E essa dificuldade, esse apertadinho, é que vai nos levar para a proximidade de Deus. E aí sim estará o Reino dos Céus. Todos nós vamos chegar nisso. Então não vamos nos preocupar, não vamos nos desesperar com o momento presente, com a dificuldade presente. Tudo vai passar. A vida espiritual permanece. O espírito continua com todo o seu patrimônio no bem, com tudo que aprendeu de bom. O que é ruim vai passar. Vai ficar o que é bom, mas vai depender do nosso esforço, do nosso aprendizado e da nossa prática daquilo que estamos aprendendo. Então vamos considerar tudo isso e fazer o nosso agradecimento. Agora eu agradeço particularmente a todos vocês por estarem aqui, por ter ficado até agora, né? E agora nós vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui, de buscar conhecimento, de buscar incentivo para estudar, para aprender, para desenvolver, para melhorar, buscar esperança. Vamos agradecer a Jesus pela esperança. Agradecer ao Kardec, ou ao Rivail, né? Pelo que ele trouxe para nós, pela colaboração que ele fez para nós, especialmente os que estamos aproveitando o conhecimento espírita. Jesus amigo, nós agradecemos por este momento, pela oportunidade do aprendizado, pelo incentivo à busca do estudo, do conhecimento. Muito especialmente agradecemos pela esperança que vai desenvolvendo em nós, até atingirmos a certeza de que realmente tudo vai se transformar para melhor e nós nos tornaremos pessoas felizes e ainda agradeceremos sempre por esse momento difícil que estamos passando, como já agradecemos por aqueles difíceis que vieram lá do nosso passado e que já passaram. Obrigado, Senhor, pela essa codificação que foi trazida para nós, por este cantinho que é vosso e que é de todos nós. Agradecemos pelos seus trabalhadores, pela direção tanto espiritual quanto física. Agradecemos, enfim, Senhor, por este momento especial que estamos vivendo. Que o teu amor nos envolva agora e sempre. Assim seja.